A professora Pilar ligou às 2h15, não foi, Helena? Pela última vez que ela Pela estava última vez, tentando dizendo que ela estava vindo, tentando vir, mas que não estava passando bem e tudo. No fundo, foi uma gentileza dela ligar só para dar o sinal para a gente, né? Mas a participação dela aqui teria... Quer dizer, a Pilar é a Pilar, tem uma experiência rica em todas as áreas, mas nesse caso da composição da mesa, teria uma função que a gente pode conversar essa meia hora final, que era de fazer o contraponto da fala da Kátia com ela, assim, o público e o privado, não é? Porque ela atualmente, a Pilar, está trabalhando, não é, para uma editora, Fundação USM. A Fundação SM, enfim, está coordenando uma série de iniciativas do setor privado, não é? Que a gente queria trazer para cima da mesa, porque eu acho que a situação da educação no país é tão séria, tão importante, tão carente, que não dá para a gente minimizar a importância do público, do privado, da cooperação público-privado, da cooperação entre os diversos níveis de ensino, quer dizer, a gente que trabalha circunstancialmente só na universidade, com quem trabalha na escola pública, não é? Então a gente poderia conversar um pouco sobre esse papel, essas escolas, essas experiências inovadoras que estão ocorrendo, tal como a experiência de Manaus, no setor público, que estão ocorrendo também pelo país afora no setor privado. A gente tem escolas do sistema S, só para dar um exemplo, né? Escolas militares, os colégios militares que foram referidos hoje de manhã, né? E entre outras. Então, há um universo de escolas que não são diretamente da rede pública e que... As confessionais, ou algumas confessionais, né? Então, a gente sabe, por exemplo, aqui em São Paulo, que há colégios importantes que têm uma atividade, assim, dadivosa com alunos e com populações, não é? de favelas, não é? Como Porto Seguro, como Santa Cruz e outros aqui na cidade de São Paulo. Então, poderíamos conversar um pouco sobre como é que essas coisas se completam, não é? E, além do público e do privado, outro cruzamento que é professores da escola pública e professores, assim, do ensino superior. O papel das universidades nisso daí, que tem sido, de um modo geral, muito tímido. Então, está aí a proposta. Posso falar? Então, sobre essa questão do privado versus público, sobretudo no caso da educação básica, porque assim, né, eu sempre soube que o que diferencia o ensino privado do ensino público no que diz respeito à educação básica é o fato de que a educação privada tem os mesmos compromissos da educação pública, do ponto de vista daquilo que é geral. O que diferencia, isso em tese, né, é que a educação privada pode proporcionar certas experiências que a educação pública não precisa proporcionar. Por exemplo, digamos assim, uma escola de cultura alemã, né? Então, ela ensina a mesma coisa que a escola pública, mas tem o diferencial de cultivar a cultura alemã, a língua alemã, etc., porque ela tem essa... O mesmo vale para as escolas religiosas e tudo mais. Mas, então, assim, o que eu aprendi é isso, que o diferencial é esse suplemento que a pública não teria obrigação de oferecer. Mas o que eu sei, ao mesmo tempo, é que pelo menos aqui no Brasil, quer dizer, as escolas particulares
sobretudo nas grandes cidades, né? Porque esse é um problema, né? Nas pequenas cidades, que são a maioria dos municípios no Brasil, não tem escola particular, ao que eu sei, você tem escola pública, né? Então a escola particular é um problema, sobretudo nas grandes cidades, onde você tem, assim, quem pode pagar, paga, né? E muitas vezes com sacrifício de família, as escolas particulares, para depois o filho fazer a escola pública, né? O que é uma inversão. Em outros países, a escola pública a educação básica é feita pela escola pública e no ensino superior se faz em escolas que cobram, e essa aqui é a regra. Então, eu estou simplesmente pensando em voz alta, assim, diferenciais, né, que eu acho que no Brasil implicam em distorções. A professora, por exemplo, no segundo seminário nosso aqui, que foi sobre qualidade na educação, a professora Guiomar falou bastante sobre isso, né? Inclusive ela lembrou, do ponto de vista da história, né, do Brasil, que a gente começou pelas faculdades, né, no ensino público, então, Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e Museu Botânico, não sei o quê, e os padres, né, sobretudo os jesuítas, é que tocaram, vamos dizer assim, naquela época, a educação básica, né, confessional. O que eu acho complicado é assim, né? Quer dizer, o que eu lamento é que se ponha o filho numa escola particular, porque ela, em princípio, seria melhor que a escola pública. E não por uma razão particular que tem a ver com cultura, com religião, ou coisas por aí, né? Então, nesse sentido, eu lamento, porque eu diria que a educação pública deveria ser uma opção para todos, e não porque a particular é melhor do que a pública, né? Então, assim, a pergunta que eu faço, mas eu não sei como responder, é o que nós poderíamos fazer, nós que somos da escola pública, para que ela alcançasse, não tivesse esse problema, se realmente isso que eu estou falando tem sentido, né? Acho que a Rosângela quer... Pensando um pouco no que você está falando, eu tive no Fórum do Banco Mundial, o professor Nilson mencionou algumas coisas que foram faladas lá, e uma das coisas que foi comentada é que no Brasil a gente tem 6% do PIB que é investido na educação. E que esse número, comparado com a média da OCDE, ele está acima do que a média é 5,5%. E que ali apontaram alguns problemas na área da gestão. A minha pergunta é a seguinte, eu sou estudante, tá? Então perdoa se for alguma ignorância da minha parte, eu queria saber se na área da educação básica, fora a educação infantil de 0 a 3 anos, se existe experiência de recurso público sendo gerido por organizações sociais. Eu não sei se existe, eu queria saber se alguém sabe se existe algum... Eu não sei responder essa pergunta, não sei se os colegas aqui sabem responder. Eu acredito. Acho que é uma boa pergunta, mas infelizmente eu não. Eu também não sei. Eu acredito que sim, e isso é muito difundido. No Fundamental 1, 2 e médio. Ah, tá. Não ensino infantil, porque inclusive a secretária mencionou antes que o resultado melhor que ela tem lá em Manaus é na educação infantil, né? Quando ela vai comparar resultados, não sei como. Tá bom. E aí a minha pergunta vem, bom, a gente tem um modelo, não sei se é inovador ou não é inovador, mas enfim, é diferente na educação infantil. Eu queria saber se isso, pelo Brasil afora, se aplica a outros níveis educacionais na educação básica. Até onde eu sei, não tem a mesma difusão que na educação infantil, nem na educação básica de jovens e adultos, nem mais propriamente em escolas que são destinadas a pessoas com deficiências. Nós temos uma experiência já antiga, que é da SENEC, da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, que permanece
tem algumas dezenas de unidades pelo país, e é uma forma de gestão privada Com de recurso público. de recursos públicos nesses níveis que você aponta, no fundamental e mesmo no médio. Eu diria que o sistema S é uma forma também um tanto mais tortuosa e complicada de gestão privada de recursos públicos, que também dispõe de um número já expressivo de escolas de ensino fundamental, né? E os resultados são... Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Isso eu não sei dizer, porque eu não pesquiso isso, e eu acho que a gente tem pouca pesquisa sobre isso. Obrigada. Mas, juntando a pergunta que a colega fez com a observação que o Lino tinha acabado de fazer, né, o estereótipo, assim, o preconceito, né, a visão preconceituosa de que o público é a escola fraca e o particular é que é o bom, isso é uma coisa recente, não é? Até a década de 60, era o contrário, não é? Então, quando havia o primário e o ginásio, não é? O ginásio era a escola pública boa, de qualidade, não é? Verdade. Agora, não dá para ter um acesso de retrotopia, de voltar e ficar querendo para o que era naquela época. Não, estou fora. Porque naquela época a escola não era para todo mundo, o ginásio não era para todo mundo. O ginásio que era bom, era elitista, né? a exigência para todo mundo era do primário, não é? Mas havia um exame de admissão ao ginásio, que houve até acho que 67, e que selecionava. Tinha 40% de reprovação, às vezes um pouco mais. Então, era pior que o vestibular, não é? Hoje. E então a escola era boa, mas não era para todo mundo. Quando veio a unificação com o ensino de primeiro grau, no primeiro momento foi o ensino de primeiro grau, não é? Juntando o primário e o antigo ginásio, né? De lá para cá é que eu acho que os nossos problemas começaram. E esse estereótipo a que o Lino se refere começou a tomar corpo, não é? Porque sem seriedade, sem grana, sem condições, não é? Se ofereceu o ensino de primeiro grau para todo mundo, as escolas passaram a oferecer, mas o ginásio que era bom ficou misturado com agora a escola que era um improviso total, só para garantir o que era a lei, o primeiro grau obrigatório para todos, não é? De lá para cá, o primeiro grau virou fundamental e o problema continuou exatamente o mesmo. Até a formação do professor é diferente para as 4 séries iniciais, o pedagogo, e a formação do professor licenciado para o Fundo 2 ou o ensino médio, não é? Então, esse é o grande nó, e é curioso a gente ver que na Base Nacional Comum Curricular, que está aí aprovada ou quase aprovada, né? Quase por quê? Porque falta o ensino médio. Então, lá está o Fundo 1 e o Fundo 2, continuam cindidos, e a cisão agora é também com o ensino médio. E, pelo que consta, pelo que se lê, sem nenhuma informação privilegiada, o que se lê na imprensa, pode estar ocorrendo até uma inversão. Aquela liberdade que a gente tinha, liberdade pachequiana, né, do nosso querido Pacheco aí, que a gente tinha na creche, na educação infantil, a gente está perdendo porque a base fixa com um certo rigor o que tem que ser feito, como o Pacheco pegou pesado e bem ali, tem que ser dado na 8ª série, não pode ser na 7ª, nem na 8ª, num prazo super definido. Isso está atingindo a educação infantil e o Fundo 1, não é? E, por razões assim pragmáticas, não epistemológicas, está se liberando o ensino médio. Quer dizer, as únicas disciplinas obrigatórias no ensino médio, pelo que consta na mídia, quais seriam as únicas disciplinas obrigatórias no ensino médio? Seria português e matemática, a língua, né? Português e matemática, né? As outras matérias não seriam obrigatórias como disciplinas.
poderia haver atividades e outras modalidades, não é? Então, em vez de a gente resolver o problema do fundamental, da fusão Fundi 1, Fundi 2, de equacionar isso, não só esse problema está permanecendo, como, de alguma maneira, lendo a base no que se refere ao Fundi 1 e ao Fundi 2, a gente vê ali, por exemplo, esportes, não é? Ou educação física, vê um nível de especificação, 7 tipos de esporte, de jogos e de não sei, um nível de especificação que tolhe, né? Tolhe a abertura radical e total que o Pacheco quer. E que a gente pode dizer, mas nem tanto, mestre, nem tanto, mas a gente quer, né? Pode ser que ele esteja exagerando. Eu falei com todo carinho que o que ele fez foi uma caricatura, mas não é avaliação negativa. É caricatura, você, para fazer uma caricatura e ela funcionar, você tem que exagerar nos traços. Exagerar naquele traço que você acha relevante. A caricatura é um exagero, não é uma mentira. O Pacheco falou tudo verdade, mas ele exagerou nas tintas, não é? E ele ficou bem no final, falando, não, é usar a aula para sair da aula. E aqui, a Kátia, na saída, eu não falei nada, mas ela falou assim, não, é um prazer vir aqui assistir a uma aula do Pacheco. A Kátia acabou de falar. Eu falei, ainda bem que o Pacheco não está aqui para ouvir que ele teria dado uma aula, né? Ele aliviou, não é? Mas ele tem 100% de razão no que ele falou em relação ao Fundi 2, mas pior ainda, em relação ao Fundi 1, em relação à educação infantil, onde há um excesso de pormenor, um excesso de especificação. Não que você seja contra, mas não precisava pegar tanto na mão do professor e dizer é isso que ele tem que fazer, não é? Era preciso dar um pouco mais de autonomia aí de iniciativa para o professor, não é? Então, a senhora quer falar? Uma coisa que me preocupa muito, porque eu sou da área de exatas, então todas as estatísticas que a gente vê, não só no Brasil, mas no exterior também, os professores de ensino do que seria o high school, o ensino médio brasileiro, na área de exatas, sofre de grande carência de professores. Não que não haja pessoas formadas para darem essas aulas, mas eu acredito que é devido ao mercado de trabalho que um rapaz ou uma moça que terminaram um curso de física ou de matemática, se envolve com computação, se envolve com análise estatística, se envolve com outras coisas, tem um mercado de trabalho extremamente mais favorável. Então, eu acho que alguma medida... Qual é a solução? Vamos fazer uma solução de faz de conta. Não tem professor de química. Então, chama um professor de educação física ou de qualquer outra coisa, em geral, professor não concursado, não é? Aqui no estado de São Paulo, não sei como é nos outros estados, e atribui a ele aquelas aulas, ele vai lá, eu não sei bem o que é que ele faz, porque ele não tem formação, se ele for inteligente, talvez ele faça até alguma coisa ligada com a sua área, porque tudo tem ligação, não é? A física, a ciência, não é uma coisa distante. Eu posso fazer a física do esporte, por exemplo, não é? Como que você pode ser um atleta para salto ou para natação, com coisas todas de conceitos físicos, do biológicos e físicos. Mas ele não tem também muito preparo para isso. Mas, de qualquer maneira, não é a disciplinaridade fixa, mas o não uso da interdisciplinaridade que pode coibir que as pessoas possam fazer coisas interdisciplinares usando várias áreas da ciência. Então, isso me preocupa muito. E, por outro lado, existe uma aversão, que eu acho que tem parcialmente razão e parcialmente não, do ensino à distância. O ensino à distância é uma coisa que existe desde eu diria, acho que até do começo desse século, não sei bem as datas, mas eu tive um professor, que era um professor formidável, foi aqui da USP, grande especialista, foi professor titular nos Estados Unidos, depois veio para o Brasil, adorou, ficou por aqui, que ele morava no Canadá. Quando chega no Canadá, no inverno, nem as estradas funcionavam, pelo menos naquele tempo que ele era criança. Então ele fazia o curso por correspondência. Se existe um curso à distância mais tradicional, é esse de você receber aulas periodicamente, né? E vai fazendo.
Mas esse ensino à distância, bem imaginado, poderia ser uma complementação exatamente dos temas que existe carência de professores. E não precisaria ser obrigatório para todos os alunos. Isso é outra coisa também que eu não me conformo. Nem todos precisam ter interesse em física. Se 20% dos alunos têm, monta uma classe lá com uma teleaula bem orientada, que isso existe gente no Brasil que pode fazer bem, inclusive até nas universidades, e se substitui parcialmente o ensino, tem ensino presencial naquelas disciplinas em que tem professores, e pode ter um sistema, por exemplo, de um professor de física, que é mais ou menos itinerante, né? Vai dar uma aula presencial em várias escolas, uma por cada 2 ou 3 semanas, coisa que o valha, só para fazer o contato físico pessoal. E o resto do tempo com aulas à distância. Eu vejo isso com uma grande resistência, principalmente para o ensino médio. Mas eu vivo rebatendo nisso porque eu considero a única solução. Inclusive porque você pode visualizar experimentos maravilhosos de física, de química, de biologia, por via da distância. Você pode até visitar museus, você pode fazer um monte de coisas utilizando todo esse repertório. É claro que não é para fazer só isso, mas pode-se usar esses recursos para enriquecer a formação dos estudantes de escola pública. Wendel, professor Lino, quando o senhor fez aquela comparação entre a escola pública e a privada, é só uma reflexão e é lógico que diante da reflexão eu gostaria de ouvi-lo mais um pouquinho. Quando a gente tem o ideário do projeto político-pedagógico, de certa maneira, eu acredito, pelo que eu li pelo menos, que a escola pública teria, né, a escola particular também tem seu projeto político-pedagógico, mas a escola pública também teria essa autonomia para criar características, por exemplo, para ensinar alemão, para ensinar japonês, português, e para ensinar dança, balé ou outra coisa em outra perspectiva. Mas, de alguma maneira, na escola pública, quando a gente dá essa autonomia, quando a escola pública tem essa autonomia, nem sempre essa autonomia é utilizada. Eu tenho 25 anos de experiência no magistério, que não é tanto assim, agora que eu acho que eu estou aprendendo algumas coisas, mas eu não sei o que acontece muitas vezes, que nós, quando estamos na escola, nós não conseguimos utilizar essa autonomia para empreender uma educação que, inclusive, assuma as características da comunidade. E aí a gente chega a momentos esdrúxulos, por exemplo, de pessoas que compram um projeto político-pedagógico, né? Pessoas que vendem também, né? Que você pode comprar um projeto político-pedagógico pronto para a escola. Então nós teríamos condições de fazer essa escola pública de qualidade, aproveitando algumas brechas que nos restam, né? Agora é lógico que a minha pergunta, se fosse anterior à fala do professor Nilson, né? Mas agora complementando, né? E agora nós vamos perder um tanto quanto mais essa autonomia com a Base Nacional Comum Curricular, né? Quer dizer, de certa maneira, nós vamos sendo asfixiados dentro da escola para seguir um padrão que não respeita, como a professora Kátia disse, as peculiaridades, né? Eu sou de Rondônia, né, moro em Rondônia há 5 anos e morei 5 anos no Acre, então tem 10 anos que eu estou na região norte, e eu percebo muito isso, né, como se diz, numa perspectiva um pouco pachequiana, né, a vontade que dá às vezes é tacar fogo em todos os livros, tacar fogo em todos os projetos e falar, vamos começar tudo de novo, porque isso aqui não tem muito a ver com a realidade amazônica, com a realidade da nossa escola, com a necessidade das nossas crianças, né, mas aí vem um pouco essa colonização que a professora coloca, né, de achar que eu sou do Sul, sou paranaense, então muitas vezes a gente chegar como colonizador e querendo levar as nossas ideias, o nosso eurocentrismo, né, para dentro das escolas. Então, nessa perspectiva do projeto político-pedagógico, nós tivemos talvez uma grande oportunidade. Obrigado, acho que é isso. Antes disso, eu queria... Eu não sei se eu estou certo, viu, colega, mas eu acho assim... de fato, nós temos um PIB alto
destinado à educação, mas boa parte desse PIB é para a educação superior e não para a educação básica, como... Então, se a gente for separar, digamos assim, o dinheiro que se gasta, nos outros países, ainda que o PIB seja menor, a proporção é maior para a educação básica. Isso que faz uma diferença, né? Porque, de fato, a educação básica custa caro também, né? E deveria custar caro, né? E a gente não... O ensino superior gasta mais, né? Então, de fato, é verdade isso. A educação básica, a diversidade também deve ser também uma característica da escola pública, né? Dependendo da cultura, né? Igual a professora Cátia está falando, quer dizer, na realidade dela lá, a problemática da educação indígena, por exemplo, só para pegar algo que nos foi comunicado hoje, é muito maior do que talvez, por exemplo, seja em muitas cidades ou estados do Brasil, né? E a escola pública tem que estar aberta a essa diversidade, a essa heterogeneidade, vamos dizer assim, de culturas, de interesses culturais, etc., e continuando escola pública. É verdade. Eu comentei aquilo porque a escola particular tem mais liberdade nesse sentido de oferecer algo que é suplementar, não é? E não complementar, no caso da pública. Mas o fato é que a educação básica, na verdade, para ela ser de fato para todos e para cada um, ela precisa ser pública e de boa qualidade, né? É isso que a gente está lutando, e eu sou otimista. Eu acho que nós chegaremos lá um dia. Não vai ser 270 anos, eu espero que seja bem mais cedo. Nós quem, cara? Queria fazer um... Ah, o Norberto está com o microfone. Tem mais uma. Tá bom, depois eu vou fazer um comentário. Alô? Eu queria, assim, recuperar assim, o título do seminário. Nome, por favor. O meu nome é Norberto, eu sou da EMEI Chácara Sonho Azul, que é uma escola da rede municipal de São Paulo, né? O nome do seminário, Escola e Experiências Inovadoras, que se pode admirar apesar de tudo. Eu acho que, para que existam essas escolas, e quando se fez a proposta lá no MEC, para as escolas que concorreram a isso, se apresentaram, né? Foram colocadas uma série de questões que dizia respeito ao ambiente educativo, proposta pedagógica, projeto político-pedagógico. Então, uma possível resposta foi dada aqui já por várias pessoas, é a questão de que está na própria LDB da autonomia das escolas. Então, acho que a gente tinha que pensar como que se consegue essa autonomia nas escolas, a partir do projeto. Então, cada escola vai ter uma feição própria, uma vai se ligar mais à comunidade, outra vai investir mais na formação e vai tentando combinar, né? Ali tem um modelo que tem que se seguir, que pode ser seguido, mas cada escola tem o seu. Então, a diversidade das experiências que ocorreram das diferentes escolas mostrou muito bem isso. E a gente não vê nenhuma escola... O professor Nilson colocou a diferença da década de 60 e que houve uma mudança na rede pública e privada, e a privada passou a ser melhor, entre aspas, eu colocaria, porque talvez ela foi melhor na aplicação de um conceito de educação bancária visando o vestibular, que tinha o reforço de cursinho e tudo mais. Então, acho que tinha que se pensar por aí, que tem muito mais, na minha opinião, não estou dizendo que não tem nas escolas particulares, mas eu tenho certeza que tem muito mais experiências inovadoras nas escolas públicas do que nas particulares, porque as particulares apostaram no modelo de educação bancária, na minha opinião, com raras exceções. Estou falando que não tem exceção, então acho que era uma questão para a gente estar pensando, né? O professor Nilson também colocou no início que a gente ia pensar a questão
da iniciativa privada, o projeto político-pedagógico, cada escola, e a professora, a secretária, quer dizer, a Kátia, colocou muito bem, você pode buscar parcerias, mas que parcerias você tem que ter autonomia na sua escola para não se deixar influenciar pelos parceiros, porque alguns parceiros podem não ser bons, né? E, então, acho que a gente tem que pensar também nisso daí, tem que ter autonomia. E a iniciativa privada podendo apoiar a escola particular. Outra questão que eu queria colocar, que estava me coçando, né, é que aqui na rede municipal, né, você tem praticamente, na questão que foi colocada da educação infantil, né, na questão tanto de EMEI quanto de SEI, né, que abre um espaço para conveniadas que praticamente é uma terceirização. Então, acho que a gente tem que tomar esse cuidado. Uma coisa é a iniciativa privada ser parceira, outra coisa é a iniciativa privada querendo criar um mercado para você, para eles, né? Desculpa. E essa iniciativa privada muitas vezes vem disfarçada de ONGs, de OSP, sei lá do que, e o que você vê é que está acontecendo aqui uma espécie de sucateamento na rede infantil. Então, existem também exceções, no caso aí das conveniadas, algumas, que são muito boas, mas 98% é uma coisa para ser depósito de criança. Então, eu acho que assim, a parceria com a iniciativa privada, eu acho que foi bem colocada pela secretária, é quando você discute com eles e coloca o seu projeto, e não eles vêm e colocam o projeto deles. E aqui em São Paulo está acontecendo uma apropriação, né, de um mercado, porque a prefeitura não constrói rede direta, ou constrói poucas escolas, e está conveniando, principalmente nessa gestão. Mas já acontecia nas gestões anteriores. Então, eu queria recuperar a coisa das experiências inovadoras, né, que é a questão que só é possível existir experiências em lugares que existe autonomia. Tanto é que não foi aqui até uma exceção apresentar uma rede, né, a rede municipal de Manaus, como uma experiência inovadora, mas a gente vê na maior parte do país a experiência de escolas. Então, eu queria colocar isso para debate, né? Ok. Tem um colega lá. Eu sou João Kleber, sou da EMEI Gabriel Prestes, aqui de São Paulo. É uma das escolas também que foi considerada pelo MEC em 2015 como inovadora. Eu queria, eu me inscrevi bem antes e vai surgindo. Eu acho que tem uma questão que foi colocada aqui, que é a questão de classe, né? A diferença do público e do privado. A rede municipal de educação se expandiu na periferia de São Paulo, né? Tem escolas com mais de 60% de crianças no Bolsa Família, mais até do que os dados que a Kátia colocou em relação a Manaus, algo um pouco acima de 50%. E a rede privada, qual é o número de crianças que tem nessas condições que estão lá? Então, tem algumas questões que a gente não pode fugir, porque senão... Não que as crianças que estão em situação de vulnerabilidade social não possam aprender, mas o que é oferecido a elas é muito diferente. A gente vê a discussão de educação integral sendo colocado como educação integral o ensino de música, a dança, o teatro, a gente vê as artes como sendo o extracurricular. Nós tivemos experiência aqui em São Paulo, do São Paulo Integral, a prefeitura abriu um pouco essa discussão dessa educação que trabalha só na dimensão intelectual e passou a compor parte da... Eu queria falar um pouco disso porque eu quero fazer um convite depois. Passou a fazer parte da jornada do professor, a possibilidade de ele não trabalhar dentro das disciplinas tradicionais que estão hoje lá na LDB. Surgiram mais de 200, né? A gente descobriu muito professor de matemática que também era músico e passou a trabalhar uma parte da sua jornada com música. Professor de inglês que passou a trabalhar com horta. Ainda não sei qual é a relação, se são vegetarianos e os professores que fazem inglês. Mas assim, nós descobrimos muitas possibilidades de trabalho com o professor que não se encaixam nessa discussão da parte geral, não sei que nome, da Base Nacional Comum,
é que eu fiz uma pergunta no seminário ano passado Internacional de Educação Integral ao Chico, e ele falou que toda essa discussão de educação comunitária é a parte diversificada. A parte diversificada no meu histórico escolar era inglês, e só, talvez artes, né? Não tenho certeza agora. Então, como se toda essa discussão que se faz de inovação, quando considera a comunidade, ela não faz parte desse debate curricular que se coloca. Então, foge de tudo. É como se a gente tivesse... Então, a impressão que dá é que a gente está fazendo uma disputa política pela parte diversificada e não pela base nacional comum, naquilo que realmente o governo tenta definir. E, no final do ano passado, nós compusemos um fórum de educação integral, e aqui eu estou associando um pouco a discussão, pelo menos que eu faço, de inovação ao conceito de educação integral. Eu sei que tem outras possibilidades de discussão sobre inovação. Dia 29 agora vai ter nossa, acho que 10º encontro já. A Helena, o Eli já chegaram a participar de reuniões, onde a gente tenta buscar essa aproximação, comunidade. Então, o próximo encontro vai discutir o plano municipal, porque a discussão na cidade seria dos planos regionais. Então, a gente quer associar a discussão do plano municipal com as metas relativas à educação integral. Construção de planos regionais já é uma inovação que foi colocada no plano municipal de São Paulo. Ela não chega a existir no plano nacional, mas enfim. Vai ser na Câmara Municipal, no período da manhã. E, assim, só uma provocação, talvez... As escolas têm uma grande desconfiança da academia hoje, né? Um pouco como se estivessem cansados de ser objeto de pesquisa e talvez queiram ser sujeito. Todos os nossos seminários a gente tentou colocar primeiro o debate conceitual, acadêmico, e depois uma experiência pedagógica. É sempre invertendo a relação, é como se a prática que validasse o debate conceitual e não o inverso. Isso fez com que, pelo menos, a gente não tivesse uma rejeição do debate intelectual por parte dos professores, né, na maioria das vezes. E eu digo porque a gente tem essa cisão, sim, entre, de certa forma, o acadêmico hoje, a pesquisa mais avançada, e o que está acontecendo na escola. E a gente precisa reaproximar, porque não faz nenhum sentido. Tem mais uma pergunta. Olá. Então, na verdade, eu queria primeiro compartilhar uma situação de vivência, tomando muito cuidado com o julgamento de valor. Mas, na verdade, eu me formei aqui na Universidade de São Paulo, em Pedagogia, e aos 20 anos eu abri uma escola, recebi um convite para participar do Instituto Paulo Freire, na elaboração de toda a proposta político-pedagógica dos Centros Educacionais Unificados, e a gente teve um caminho bem intenso aí. E, na verdade, o que eu queria compartilhar é que, quando eu tive a oportunidade de abrir uma escola de educação infantil, eu me deparei com uma situação que até hoje, isso faz 20 anos, que até hoje a gente consegue perceber nas escolas. E não fazendo nenhum julgamento de valor, mas quando a gente recebe os supervisores de ensino, que a gente tem a oportunidade de apresentar o nosso projeto político-pedagógico, muitas vezes a gente se depara com aquilo que a Kátia disse logo no começo, da correção de olhar. Então, muitas vezes, o diálogo foi bastante truncado, porque não havia um entendimento daquele projeto político-pedagógico. Então, muitas vezes a gente acaba sendo conduzido para que aquilo seja mais uniforme, para aquilo tenha uma característica mais linear, né? Então, eu fui me deparando com esse movimento de que uma falta de compreensão até dos próprios supervisores que estariam conosco, nos ajudando nesse processo de construção, né? Então, eu tentei me aproximar das escolas que receberam o selo de inovadoras e criativas, né? Faço uma parceria com a Escola Oficina Pindorama, enfim. E uma das coisas que a gente esteve conversando até no Âncora, com a Cláudia, é o quanto isso ainda
aparece nos dias de hoje, quando a gente precisa verdadeiramente desenhar o nosso projeto político, né, escrever que ele é feito coletivamente, né, com a comunidade, com os professores, muitas vezes não há um reconhecimento ou um entendimento pleno daquilo que se desenvolve na escola. Então eu já tive vários gestores dizendo, puxa, mas eu tinha que fazer, não vai dar para fazer desse jeito, né, eu vou ter que mudar para cá, mudar para lá, eu vou ter que me alinhar, porque desta forma o documento não é aprovado, e tem que ir e vir, enfim, tem toda uma questão de embate, e que a gente estava muito feliz, poxa, agora as escolas vão ter uma identidade, receberam, né, um selo de nova... E aí a gente vai ter um pouco mais de diálogo. Então, a minha pergunta é... Como é que a gente vai pensar nesses processos de legitimação mesmo, né? Então, nós estivemos recentemente com a supervisão e a supervisão dizia, me ensina. Você colocou aqui uma série de nomes que eu desconheço. Né? Assembleia, mas como? Né? Tertúlia, mas como? Então, nesse diálogo dos pares, há um entrave, né? Então, muitas vezes a gente não tem um apoio e vai além do apoio. Às vezes você tem um estranhamento que prejudica um caminhar. Então, como é que isso vai se processar daqui? Né? Estamos falando da importância das escolas, das experiências inovadoras, da construção do projeto político, mas e da validação disso, né? Como é que a gente vai tratar? Bom, muitas questões e comentários muito interessantes e importantes, e eu fiquei só com vontade de contribuir um pouco pensando essa questão, né, que é o tema da tarde de hoje, que era a questão do investimento social privado na educação, que viria complementando a visão da gestão pública do Estado e da visão comunitária da comunidade de aprendizagem. E o que eu queria dizer é que, muitas vezes, eu vejo o diálogo, a possibilidade do que a gente está tentando, no grupo de estudos do IEA está tentando, é refletir como é que a gente consegue uma articulação dos diferentes agentes e atores, né, dos 3 níveis de ensino, dos 3 níveis de governo, do público e do privado, em torno do campo da educação básica. E, muitas vezes, isso fica obscurecido por uma visão muito, muito limitada do que é público e do que é privado, em que o público é associado ao estatal e o privado é associado aos fins lucrativos. E quando essa é a visão que está na base do debate, fica tudo muito difícil. A palavra parceria do governo com a iniciativa privada já fica cheia de desconfiança. Como assim? Parceria com iniciativa privada, né? Não vai nessa parceria, a prestação de serviço, a venda de objetos, né? Então, eu acho importante que a gente tenha clareza que a gente está falando de um cenário muito mais complexo do que isso, né? O privado não é só a empresa vendendo negócios do campo da educação. Isso existe também, e talvez isso seja a maior parte do privado. Mas o privado inclui o investimento social privado, os institutos e fundações que as empresas mantêm para fazer investimento social, como essas parcerias mesmo, efetivamente, que a Kátia mostrou aqui, em que não é o governo que contrata o serviço privado, mas é o incentivo, a fundação e o instituto que investe na gestão pública. O privado inclui o comunitário, né? Inclui tudo que não é estatal também, né? Então, as iniciativas de pais, que pode não ser necessariamente por uma questão religiosa, mas por uma questão pedagógica, não estão satisfeitos com todas as opções de escolas no entorno em que estão e que querem criar uma escola nova para os seus filhos, com educadores que querem fazer do seu jeito. Isso é uma iniciativa comunitária, né, que está no campo do que se entende por privado, mas não é o lucro, né? A gente tem no campo do privado, sim, as iniciativas religiosas também, né? E no campo do público, a gente tem que dissociar muito o público do Estado, porque muito do que é Estado não é público. Porque quando a coisa pública é gerida a partir da lógica
de que tem alguém que manda e o público é só o beneficiário daquele serviço, ele deixou de ser público para ser estatal, né? E a ocupação pública do espaço e do serviço público não existe. Então, não adianta a gente ficar defendendo, por exemplo, uma escola como se fosse pública, né? Já em defesa da escola pública genérica, porque em defesa da escola estatal você pode estar defendendo uma série de vícios e de limites à participação pública, né? A participação dos pais, dos professores e dos estudantes na gestão pedagógica e administrativa daquela escola. Então, se a gente não começar a ter uma clareza maior e compreender maior a complexidade do que está colocado, o debate nunca vai superar o embate, né? Vai ser muito difícil a gente pensar em soluções articuladoras das diversas potências que tem em todos esses campos, né? E que talvez a solução necessária, se aqui é uma questão de solução, mas, enfim, o salto de qualidade na educação pública que a gente quer dar tenha que passar por uma articulação de todos esses agentes, né? E não pela defesa intransigente e permanente de um único modelo que estamos aqui, né, talvez desde os anos 70, investindo e tentando, insistindo, e que está cheio de impossibilidades e de fragilidades, né? E também queria ressaltar aqui o quanto que a questão da qualidade da educação fica em suspense quando a gente fala da inovação, né? Porque a partir de uma fala como a do professor José Pacheco, por exemplo, a gente já começa a duvidar que a escola particular que a gente conhece e que quem pode escolhe pagar para os seus filhos seja efetivamente de qualidade, né? Porque ela também não oferece nada do que o professor José Pacheco propôs aqui como um ensino, uma educação efetivamente integral, né? Que é muito do que a gente está falando aqui. Então, eu queria só assinalar esses pontos que eu achei importante aqui para o debate. E já voltar a palavra para quem quiser. Jonas. Eu queria retomar a questão justamente no foco da escola pública, mas nessa relação, não só a escola pública, mas em geral, a questão da educação básica, né? A partir das escolas da rede pública especialmente, tanto de educação infantil como de ensino fundamental e ensino médio, na relação com a academia. O companheiro João Kleber fez uma pequena referência a isso. E eu gostaria de retomar a discussão em torno disso, e o questionamento. É que nós sabemos que há muita dificuldade, apesar das aberturas que encontramos em alguns setores da academia, das universidades, e também das aberturas que se encontram em algumas áreas de escolas de educação fundamental, de ensino médio e de educação infantil, há uma resistência muito forte. E essa resistência eu vejo dos dois lados, não é? Das duas áreas, tanto por parte da academia, como por parte, principalmente, de entidades corporativas, de sindicatos, das áreas de ensino fundamental, médio e educação infantil. Não sei se por conta de uma certa fogueira de vaidades, tanto de uma parte como de outra, mas torna-se uma aproximação cada vez mais distanciada, mais dificultada, não é? Logicamente, eu acho muito louvável, e a abertura deste seminário de hoje pela manhã foi muito saudável ouvir o professor Paulo Saldiva, não é? Se abrindo na recepção e no entendimento justamente
numa atitude de abertura da academia para acolher, não é, os professores, os outros agentes que atuam no ensino, na educação infantil e no ensino fundamental. Então, eu vejo o seguinte: apesar de todos esses esforços, como este próprio grupo que se forma aqui no Instituto de Estudos Avançados da USP, se abrindo à discussão da educação, não é, e formulando a educação básica, eu creio que não seria o momento da gente ampliar isso para uma parceria maior, academia e escolas públicas, primeiramente, né, do fundamental, do médio e da educação infantil, para se fazer pelo menos um amplo fórum anual, né, a criação de um fórum anual de debate entre a academia e justamente os agentes da educação básica, fundamental, educação infantil e ensino médio. É uma proposta que eu coloco e justamente submeto à apreciação, se a ideia é válida ou não é válida, como vem isso. Eu vou ter que sair, vocês me desculpem, tá, gente? Até mais, então. A gente faz a última rodada aqui. Mais alguém quer fazer mais alguma observação? E o Norberto? Fala primeiro, não vou saindo, eu vou acompanhar lá. É rápido, viu? Estou pensando no que o professor José Pacheco falou, e ele fez uma série de críticas, né? Que ele observava lá os projetos políticos pedagógicos e muitas vezes aquilo não tem nada a ver com o que acontece na realidade na escola, né? Eu acho que já foi colocado aqui que também existe essa exigência, né, burocrática que impõe um modelo de projeto político-pedagógico para as escolas, que vem, daí é cobrado por intermédio de supervisores e tudo mais. Daí a pessoa tem que fazer o projeto político-pedagógico seguindo um modelo que às vezes não corresponde realmente às ações que acontecem na escola. E, ao mesmo tempo, ele deu uma boa dica do que seria um projeto político-pedagógico, que poderia ser uma coisa muito mais simples, que seria uma carta de princípios. Então, essa carta de princípios pode ter 5, 6 itens, parceria com a comunidade, cultura da paz, se a educação infantil é questão lúdica, questão da arte na educação, e que isso aí não seria muito difícil de resumir. Obviamente, esses pontos eles se cruzam, né? Você pode trabalhar a arte e o lúdico ao mesmo tempo. As duas dimensões têm a dimensão da criatividade, colocar o meio ambiente. Então, um modelo que eu assisti uma expositora na diretoria de ensino dizendo, só para ela explicar o que era projeto político-pedagógico, ela demorou mais de 1 hora para explicar, e daí foi colocando, não sei o quê. Todo mundo sabe que precisa colocar a legislação que apoia o projeto, que tem que colocar isso, colocar aquilo, mas fica uma coisa que às vezes é um calhamaço de 50, 60 páginas, não é porque a escola quis, né? E lá também fala, quando se expõe esses modelos, diz que você tem que chamar a comunidade para discutir. Realmente tem que chamar, mas será que a escola já está num estágio que consegue que a comunidade participe efetivamente? Então tem escola que tem uma participação maior, outra menor, então tudo isso é construído. E quando você faz o projeto, já parte de uma situação idealizada que a comunidade já está lá dentro da escola. Aí a pessoa, quando elabora o projeto, tem que atender uma demanda da burocracia, coloca como se aquilo existisse efetivamente, que consultou a comunidade. Entendam bem, eu estou achando que tem que
Eu estou dizendo que tem que consultar a comunidade, mas não é num tempo de 10 dias, né, entre o início das aulas e até o dia 15 ou 20 dias que você vai fazer todo esse processo. Muitas vezes a escola tem um histórico, que às vezes é de 10 anos, que já faz isso, tem facilidade, mas não é bem assim. Então eu acho que tinha que ser, essa história do projeto político-pedagógico poderia se resumir numa carta de princípios e depois o desenvolvimento desses princípios se transformar em ações e isso ser discutido. Então é isso que eu queria colocar. Olha, eu queria uma palavrinha só colocar nesse fechamento. Eu acho que a gente precisaria pensar na educação com um senso de urgência. Sabe, deu muita angústia ver o documento lá do Banco Mundial falando de daqui a 260 anos, daqui a 75 anos, né? Isso foi um ingrediente. Outro ingrediente que me fez, assim, ficar atacado pela síndrome do Belchior, sabe, a síndrome do Belchior, né? Apesar de tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Eu fui, na semana passada, a um trabalho lá no INEP e tive, assim, passei numa estante em que havia os documentos, assim, em aberto. É uma revista, né, do INEP, em aberto, um volume por ano. Aí eu fiquei folheando aqueles volumes e vi o volume 34, que é de 1987, que é assim: formação do professor, condição de trabalho do professor, blá, blá, que eu juro que eu nunca tinha visto, vi agora, nessa semana, e que foi o tema do nosso seminário aqui, do primeiro seminário, formação do professor, condição de trabalho. Sabe quem foi chamado para escrever esse dossiê e tudo? Bernadette Gatti, que veio aqui falar para a gente também, só que de 87 para cá, já se vão 31 anos, não é? 31 anos, e o que aconteceu? Eu estou lendo agora esse documento para ver qual a palavra que a gente falou aqui que já não estaria colocada lá, não é? Nesse texto. Isso dá uma angústia muito grande, não é? É preciso um senso de urgência, assim, para a educação. A Constituição de 88, ela tem muito artigo em relação à educação, mas não tem esse senso de urgência. Tanto é que ela coloca um artigo específico falando: haverá o Plano Nacional de Educação, decenal, etc., que colegas de outros países acham que é gozado, parece brincadeira. Ele falou: e lá não tem um plano de trabalho, um plano nacional de saúde, um plano nacional da agricultura? Tem plano de tudo. E por que o da educação está na Constituição, né? E o que é pior, o primeiro item haverá um Plano Nacional de Educação, serão metas desse Plano Nacional de Educação. Já vem as metas, na Constituição. A primeira meta é erradicar o analfabetismo. Quer dizer, nós estamos condenados a isso, a passar a vida tentando eliminar o analfabetismo. Poxa vida, isso países pobres da América do Sul já eliminaram há 200 anos, não tem mais isso, a não ser um analfabetismo absolutamente residual. E a gente fica tranquilo, dizendo que está progredindo 0,01% a cada decênio, né? E aí daqui a 260 anos vai ter melhorado um pouquinho, quem sabe, não é? Então dá uma vontade de a gente partir para uma ação mutirão, tipo mutirão. E nessa ação tipo mutirão é que não se pode dispensar a competência do privado, né? E a do público, a competência dos profissionais dos diversos níveis de ensino. Mas a gente precisa formular um projeto com mais nitidez urgente, né, na área de educação, não é? E partir para isso assim, nos próximos 2 anos, 3 anos, 1 ano, 6 meses, sei lá. É preciso pensar coletivamente isso, mas pouca coisa, pouco tempo para sair dessa de ficar bom em leitura ou em matemática, ou não é? Essas coisas mínimas, porque não são projetos grandiosos, não é? É isso, né? A gente precisa se unir para isso. Bom, gente, agradecer demais a presença de vocês, ficaram até o fim.
Acho que a gente produziu bastante ideias novas. Nada será perdido, nada será em vão, está tudo gravado, anotado. A gente pretende voltar a essas ideias, poder publicar para que elas se disseminem e a gente possa ter mais espaços de debates e ir passando cada vez mais para a ação concreta, né? Então, agradeço. E aqui a gente encerra o ciclo, né? E palmas para eles.